Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Capítulo 4 – O resgate da dignidade. Era uma tarde abafada na periferia, e o ar pesado da cidade parecia refletir a tensão que pairava sobre a vida de Rafael e sua família. Desde o incidente com a polícia, a rotina do garoto jamais voltará ao normal. Embora os policiais responsáveis tivessem sido punidos, e o caso ganhado repercussão, as feridas emocionais ainda estavam abertas, tanto para ele quanto para os que o cercavam. Rafael se tornará uma figura conhecida não apenas no bairro, mas também na cidade. As pessoas sussurravam sobre ele nas ruas, entre olhares de pena e admiração. Na escola, alguns o evitavam, enquanto outros o abordavam com interesse excessivo, como se o episódio o tivesse transformado numa espécie de celebridade local. Mas para Rafael, essa tensão não trazia alívio, apenas reforçava sua sensação de isolamento. Carlos, seu pai, por sua vez, seguia mergulhado em seu trabalho na polícia. Após o escândalo, sua posição de chefe de polícia estava sob constante escrutínio. Muitos o consideravam corajoso por enfrentar a corrupção e o racismo na corporação, enquanto outros o viam como um traidor, alguém que expôs seus próprios subordinados para proteger a própria família. A pressão era imensa, e ele sabia que, em algum momento, teria de enfrentar as consequências de suas decisões. Em casa, a relação entre Carlos e Rafael, embora mais próxima, ainda estava longe de ser fácil. Havia um abismo emocional que anos de ausência e mágoa haviam cavado, e, por mais que ambos tentassem se reconectar, o silêncio entre eles muitas vezes dizia mais do que as palavras. Ana, por outro lado, tentava manter a paz entre os dois. Ela sabia que tanto Carlos quanto Rafael carregavam fardos pesados. Carlos, o fardo de ser um homem de poder em meio a um sistema corrupto, e Rafael, o de ser um jovem negro que já havia sentido na pele o peso da discriminação. Ela também sabia que sua família estava à beira de uma ruptura, e que algo precisava ser feito para evitar que tudo desmoronasse. Em uma noite de sábado, sentados à mesa de jantar, o silêncio costumeiro foi interrompido por Ana, que, com um olhar firme, tomou a palavra. Acho que está na hora de conversarmos sobre o que vem depois, disse ela, com uma calma que contrastava com a tensão no ar. Carlos e Rafael trocaram olhares, ambos claramente desconfortáveis com o assunto, mas sabiam que Ana estava certa. Eles não podiam continuar vivendo na sombra do passado. O que você quer dizer com isso, mãe? Perguntou Rafael, com a voz baixa, mas cheia de curiosidade. Ana suspirou, tentando organizar seus pensamentos antes de responder. Desde que tudo isso aconteceu, temos vivido como se estivéssemos presos a esse episódio. E, claro, foi algo que marcou nossas vidas. Mas não podemos deixar que isso defina quem somos daqui para frente. Carlos, que até então havia se mantido em silêncio, assentiu, mas sua expressão mostrava que ele ainda não sabia como lidar com aquilo. Eu sei que o que aconteceu foi terrível, continuou Ana, e que ainda estamos lidando com as consequências. Mas precisamos encontrar uma maneira de seguir em frente. De construir algo novo, juntos. Rafael baixou os olhos, ainda sem saber o que dizer. Ele queria seguir em frente, mas como fazer isso quando o passado estava sempre presente em cada esquina, em cada olhar, em cada palavra dita ou não dita? O que você sugere, Ana? Perguntou Carlos, finalmente rompendo o silêncio. Ana olhou para ambos, sua expressão agora decidida. Precisamos de um recomeço. Precisamos aprender a nos conhecer novamente, como família. E, mais do que isso, precisamos fazer algo para transformar essa dor em algo que ajude outras pessoas. Carlos franziu a testa, sem entender completamente onde Ana queria chegar. Você quer dizer fazer algo público? Perguntou ele, incerto. Não necessariamente público, respondeu Ana. Mas precisamos usar nossa voz, nossa experiência, para lutar por mudanças. Não podemos simplesmente esperar que as coisas mudem por si só. O que aconteceu com Rafael não foi um caso isolado. Isso acontece todos os dias, com milhares de jovens negros. E nós temos uma oportunidade de fazer algo a respeito. Rafael olhou para a mãe, surpreso com a paixão em suas palavras. Ele sabia que Ana sempre fora uma mulher forte e determinada, mas agora ela parecia estar propondo algo ainda maior. Algo que poderia transformar não apenas suas vidas, mas também a realidade ao seu redor. E como faríamos isso? Perguntou Rafael, finalmente levantando o olhar para encarar os pais. Ana sorriu,
satisfeita por ver que seu filho estava começando a entender. Podemos começar com pequenas ações, disse ela. Podemos organizar palestras na comunidade, envolver outras famílias que passaram por experiências parecidas, lutar por mudanças dentro da própria polícia. Carlos, você pode usar sua posição para pressionar por reformas dentro da corporação. E, Rafael, você tem uma voz poderosa. Sua história pode inspirar outros jovens que, como você, já foram vítimas de injustiça. Carlos balançou a cabeça lentamente, refletindo sobre as palavras de Ana. Ele sabia que a ideia não era fácil, mas também sabia que algo precisava ser feito. O sistema estava podre, e ele estava determinado a, pelo menos, tentar mudar o que estivesse ao seu alcance. Rafael, por sua vez, sentiu uma onda de empoderamento ao ouvir as palavras da mãe. Pela primeira vez desde o incidente, ele sentiu que talvez houvesse uma maneira de transformar sua dor em força, de transformar o trauma em uma arma contra a injustiça. Estou dentro, disse Rafael, com uma confiança que surpreendeu até a si mesmo. Carlos, vendo a determinação nos olhos do filho, também assentiu. Eu também. Se for para mudar algo, estou disposto a lutar. Ana sorriu, sentindo uma onda de alívio ao ver que sua família estava finalmente disposta a unir forças. Nas semanas que se seguiram, a vida de Rafael mudou mais uma vez. Ele e sua mãe começaram a organizar encontros na comunidade, onde pessoas que haviam sido vítimas de discriminação ou violência policial podiam compartilhar suas histórias. Aos poucos, mais e mais pessoas se juntavam, e a iniciativa começou a ganhar força. Carlos, por sua vez, usou sua posição dentro da polícia para pressionar por reformas. Ele sabia que enfrentaria resistência, tanto dos próprios policiais quanto de superiores, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário. A cada reunião, a cada conversa difícil, ele via um pequeno progresso sendo feito, e isso motivava a continuar. Rafael, agora com uma nova perspectiva, tornou-se um líder dentro da sua comunidade. Ele começou a falar em eventos, a dar entrevistas e a compartilhar sua história com outras vítimas de abuso policial. Sua voz, antes abafada pelo medo e pela vergonha, agora ecoava com força, inspirando outros jovens a se levantarem contra a injustiça. A mídia, que inicialmente tratou o caso de Rafael como apenas mais um episódio de violência policial, agora começava a dar mais atenção ao movimento que ele e sua família haviam criado. Jornais e emissoras de TV começaram a cobrir os eventos organizados pela comunidade, e a história de Rafael logo se tornou um símbolo da luta contra o racismo e a violência policial no país. Certo dia, enquanto organizavam mais um evento na periferia, Rafael foi abordado por um jovem que ele nunca tinha visto antes. O garoto, que aparentava ter a mesma idade de Rafael quando o incidente aconteceu, o olhava com um misto de admiração e respeito. Você é o Rafael, né? Perguntou o garoto, um tanto nervoso. Rafael sorriu e assentiu. Sim, sou eu. O garoto respirou fundo antes de continuar. Eu só queria dizer que sua história me inspirou. Eu também fui parado pela polícia uma vez, e bom, não foi nada fácil. Mas quando eu ouvi o que você passou e como você lidou com isso, me deu forças para não desistir. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras do garoto. Ele não sabia como responder de imediato, mas sentiu uma onda de gratidão ao perceber que sua dor havia se transformado em algo maior. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Rafael, finalmente. E quero que você saiba que estamos nessa juntos. Ninguém deve passar por isso sozinho. O garoto sorriu, claramente aliviado por ouvir aquelas palavras. E, assim, Rafael percebeu que, embora o caminho fosse longo e difícil, ele havia encontrado um propósito maior. A luta pela dignidade, pela justiça e pela verdade nunca seria fácil, mas, ao lado de sua família e de sua comunidade, ele estava disposto a continuar. E, juntos, eles mostrariam ao mundo que o preço da verdade valia a pena ser pago. Capítulo final: O peso da justiça. O tempo passará desde aquele dia fatídico em que Rafael foi humilhado pela polícia. A ferida, embora cicatrizada, ainda deixava sua marca em sua alma. Mas, para o jovem e sua família, o destino ainda reservava uma última provação. A luta pela justiça estava longe de terminar, e o nome de Rafael agora se misturava à causa de algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Um movimento que começou pequeno, dentro da própria comunidade, com encontros modestos e desabafos de vítimas da violência policial, havia ganhado proporções inesperadas.
A mídia local, antes indiferente, agora seguia com interesse cada passo dado por Rafael, sua mãe Ana e seu pai Carlos, o chefe de polícia que ousou desafiar o sistema. Eles haviam se tornado um símbolo, não apenas de resistência, mas de transformação. Uma família que encarnava a tensão racial, o poder e a fragilidade de um país dividido. Rafael, por sua vez, tornará-se uma referência, uma voz poderosa que representava milhares de jovens negros como ele, que enfrentavam o preconceito e a violência diariamente. No entanto, essa posição de destaque o expôs a novos perigos e pressões. Naquela manhã, uma brisa suave cortava as ruas da cidade. Rafael caminhava em direção à delegacia, onde seu pai o esperava para uma reunião importante. Mas, ao contrário dos encontros comuns que Carlos costumava ter com líderes comunitários ou jornalistas, esse tinha um propósito claro e doloroso: os policiais que o haviam humilhado seriam julgados naquele dia. Desde o incidente, havia sido instaurada uma investigação formal, conduzida por promotores e advogados dos direitos civis. A acusação de abuso de poder e discriminação racial ganhará força, principalmente após o depoimento público de Rafael. Sua coragem em enfrentar os policiais no tribunal, detalhando cada momento da agressão, havia mexido com a opinião pública. Mas o resultado desse julgamento ainda era incerto. Dentro da delegacia, Carlos aguardava ansiosamente. Ele sabia que aquele dia seria um marco não apenas na vida de seu filho, mas também na sua carreira. Ele sempre foi um defensor da lei, acreditando que a justiça deveria ser imparcial, mas nos últimos meses, enfrentará uma realidade brutal: o racismo estava enraizado na própria instituição que ele jurara proteger. "Está pronto, filho?" perguntou Carlos, enquanto via Rafael entrar no saguão. Rafael assentiu, tentando esconder o nervosismo. Ele sabia que aquele momento poderia definir o futuro de sua luta. O que estava em jogo não era apenas a sua história pessoal, mas a dignidade de uma comunidade inteira. "Estou, pai. Vamos fazer isso." O tribunal estava lotado. Repórteres, ativistas, advogados e membros da comunidade ocupavam cada canto da sala. Lá na frente, os 3 policiais, agora réus, sentavam-se com expressões tensas. Ao contrário da arrogância que exibiram no dia do incidente, agora suas posturas eram mais comedidas, cientes da gravidade das acusações. A promotora, uma mulher negra de meia-idade, assumiu o centro do tribunal e começou sua acusação com vigor. "Excelência, estamos aqui hoje para julgar não apenas a conduta desses policiais, mas também o sistema que permitiu que esses abusos se perpetuassem por tanto tempo." Rafael, um jovem inocente, foi abordado, humilhado e agredido simplesmente por ser negro em um bairro de classe alta. Ele não estava cometendo crime algum, mas foi tratado como criminoso pela cor de sua pele. Os advogados de defesa tentavam desviar a atenção, argumentando que os policiais estavam apenas cumprindo seu dever, alegando que a área era conhecida por problemas de segurança e que o comportamento de Rafael parecia suspeito. Mas todos na sala sabiam que essa justificativa era frágil. Chegou o momento mais esperado: o testemunho de Rafael. Subindo ao púlpito, Rafael sentiu o peso de cada olhar sobre ele. A sala estava em silêncio absoluto. Ele respirou fundo e começou a relatar, com voz firme, os eventos daquele dia. "Eu estava voltando da escola. Como sempre, segui o caminho mais rápido para casa, que passava por um bairro mais rico. Eu sabia que, por ser negro, poderia enfrentar problemas ali, mas estava com pressa. De repente, um carro de polícia parou ao meu lado, e os policiais desceram, me encarando com desconfiança. Eles me perguntaram o que eu estava fazendo ali e, mesmo depois de eu responder educadamente, continuaram me tratando como se eu fosse um criminoso." Rafael parou por um momento, sentindo um nó na garganta. Mas ele sabia que precisava continuar. Um dos policiais me empurrou contra a parede e me revistou de forma agressiva. Eles riram, me humilharam. Eu tentei explicar, mas eles não queriam ouvir. Para eles, eu não era uma pessoa, eu era apenas mais um suspeito. Quando me soltaram, eu saí correndo, não por medo, mas por vergonha. Vergonha de ser tratado daquela maneira por causa da minha pele. A promotora agradeceu o depoimento de Rafael e, ao final, pediu justiça. O silêncio na sala era ensurdecedor. O julgamento se estendeu por horas, com testemunhas, depoimentos e provas sendo analisadas minuciosamente. Os advogados de defesa tentaram argumentar que a ação dos policiais era justificável, mas a promotoria desmontou cada ponto com precisão.
Quando o juiz finalmente se retirou para deliberar, o nervosismo tomou conta de todos. Rafael, sentado ao lado de seus pais, não conseguia parar de mexer as mãos, ansioso pelo veredicto. Carlos, embora normalmente contido, colocou a mão sobre o ombro do filho, oferecendo um gesto de apoio silencioso. Não importa o que acontecer, Rafael. Você fez a coisa certa. Disse Carlos, sua voz carregada de emoção. Rafael assentiu, mas sua mente estava longe. Ele sabia que, independentemente do resultado, aquele julgamento era apenas o começo de uma luta muito maior. Depois de horas de espera, o juiz voltou à sala. Todos se levantaram, e o veredicto foi lido. Após revisar todas as evidências e testemunhos, este tribunal declara os réus culpados de abuso de autoridade e discriminação racial. A sentença será cumprida conforme a lei. O alívio tomou conta da sala. Murmúrios de aprovação ecoaram entre os presentes. Rafael sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu corpo. Ele havia vencido. A justiça, finalmente, fora feita. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquela vitória era apenas um pequeno passo. A luta contra o racismo e a violência policial ainda estava longe de terminar. Nos dias que se seguiram ao julgamento, a vida de Rafael e sua família tomou um novo rumo. Eles continuaram suas atividades comunitárias, com Rafael agora se dedicando a palestras e debates sobre racismo e direitos humanos. Sua história, antes apenas um episódio de humilhação, havia se transformado em um símbolo de resistência. Carlos, por sua vez, usou sua posição na polícia para implementar mudanças internas. Ele sabia que a corrupção e o racismo dentro da instituição não desapareceriam da noite para o dia, mas estava determinado a fazer sua parte para mudar o sistema de dentro para fora. Ana, sempre ao lado de sua família, tornou-se uma líder em sua comunidade. Sua força e determinação inspiravam outras mães que, como ela, lutavam diariamente para proteger seus filhos de um mundo hostil. Certo dia, ao caminhar pelo bairro, Rafael foi abordado por um jovem que ele nunca tinha visto antes. O garoto, que parecia ter a mesma idade de Rafael no dia do incidente, o olhou com admiração. Você é o Rafael, né? Aquele que enfrentou a polícia. Rafael sorriu, reconhecendo a mesma curiosidade e inquietação que sentirá um dia. Sim, sou eu. O garoto hesitou por um momento, mas então disse. Eu só queria dizer que sua história me deu forças. Eu também fui parado pela polícia uma vez, e foi difícil. Mas, por causa do que você fez, eu sei que não estou sozinho. Rafael assentiu, sentindo o peso e a importância de suas ações. Ele sabia que, mesmo que não pudesse mudar o mundo sozinho, havia iniciado algo que inspiraria gerações futuras. E, assim, Rafael seguiu em frente, com a certeza de que sua luta por justiça era maior do que ele mesmo. Era uma luta pela dignidade, pela igualdade e pelo direito de existir sem medo. E, com sua família ao seu lado, ele sabia que estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo que viesse a seguir. Epílogo, a marca da resistência. Meses após o julgamento, a cidade parecia outra. O nome de Rafael ecoava pelas ruas como o de alguém que ousou enfrentar o sistema e venceu. Ele não era apenas o menino negro humilhado pela polícia, agora era um símbolo de resiliência e coragem. A transformação não veio apenas para ele, mas para todos que, como Rafael, carregavam o peso da discriminação. A mudança começou devagar. Policiais passaram a ser mais cautelosos em suas abordagens, sabendo que a sociedade, agora mais atenta, não aceitaria mais abusos. Carlos, como chefe de polícia, intensificou os treinamentos sobre direitos humanos, revisou procedimentos e tornou-se o rosto de uma reforma necessária dentro das forças de segurança. Sua liderança firme e decidida moldava um novo caminho para a polícia da cidade, mas ele sabia que o trabalho estava longe de acabar. Rafael, por sua vez, encontrou sua voz em um lugar inesperado, as salas de aula. Ele se dedicou a falar em escolas, universidades e eventos públicos sobre sua experiência, usando a dor que carregava como combustível para educar e inspirar outros jovens. Em cada palestra, ele via os olhares atentos de adolescentes como ele, muitos que já haviam passado por experiências semelhantes e que, ao ouvir sua história, percebiam que não estavam sozinhos. Mas, apesar das vitórias públicas, a ferida pessoal ainda existia. No fundo, Rafael sabia que o incidente nunca seria completamente superado. Ele ainda tinha pesadelos, revivendo o momento em que foi empurrado contra a parede tratado como menos que humano.
Essas cicatrizes invisíveis o moldaram, tornaram-no mais forte, mas também o lembravam do quão longe a sociedade ainda precisava ir. Em casa, Ana, sua mãe, mantinha a fé. Ela sabia que a batalha pela igualdade racial não era uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Todos os dias, ela orava pela segurança de seu filho, pela integridade de seu marido e pela paz de espírito que tanto desejava para sua família. Ela também se tornou uma voz ativa no bairro, participando de organizações comunitárias que promoviam a inclusão e a justiça social. Sua força silenciosa sustentava todos à sua volta. Certo dia, Rafael caminhava pelas ruas da periferia que sempre conhecera, agora um pouco mais esperançoso. Ele passou por crianças brincando na calçada, famílias reunidas em frente às casas, e jovens que o cumprimentavam com respeito. Ele se deu conta de que sua luta não era apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que cresceram com as mesmas lutas invisíveis, os olhares de suspeita e os julgamentos silenciosos. A vida continuaria sendo uma batalha para muitos, mas, graças à sua coragem, ao apoio de sua família e à determinação de uma comunidade, Rafael havia plantado uma semente de mudança. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas agora tinha certeza de que estava trilhando a jornada certa. Com os olhos no horizonte, Rafael respirou fundo e seguiu em frente. Ele era mais do que o menino que fora humilhado. Ele era a prova viva de que, mesmo nas situações mais sombrias, a justiça e a verdade podem prevalecer, e de que a resistência deixa marcas que o tempo não apaga.